Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! E falando em garotada da base, Túlio e Paula, ia ter eliminatórias e tudo mais, mas a Conmebol e a FIFA acharam melhor suspender essas rodadas de março. Seriam 2 jogos e, curiosamente, o GE conseguiu trazer aí alguma apuração que o Hugo Souza, goleiro do Flamengo, estaria na lista do Tite para ser convocado, porque alguns clubes na Europa, alguns treinadores não estão querendo liberar, e o Tite também já havia falado que iria priorizar alguns atletas do futebol brasileiro. Com isso, o Flamengo se tornaria um alvo ainda maior para o Tite nas convocações, e agora até o Hugo Souza estava ali na convocação, ele que em outras oportunidades já vinha treinando com a seleção principal, mas enquanto era jogador da base ainda. Depois que virou titular do Flamengo, essa seria a primeira oportunidade. Como é que vocês veem isso? E motivo para preocupação, né? Porque é o que a gente fala, a temporada é desgastante. A gente tem o Diego Alves, mas a gente não sabe como a gente vai poder contar com camisa 1. A gente viu ele voltando contra o Sport, se machucando. E ainda tem agora o Tite e a CBF contra o Flamengo, né, Paulinha? De novo a CBF, né? Ninguém aguenta mais a CBF. Cara, muito chato falar sobre a CBF, porque com o Hugo, se a gente contar aí, Rodrigo Caio, chutando pelos que ele já chamou, né? Rodrigo Caio, Hugo, Everton Ribeiro, agora pelas conversas, o Bruno Henrique entraria, né? O Gerson, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, pode ser que entrem. Só aí são 7. Tem o Felipe Luiz, que estava, né? Tudo bem por causa da idade, mas vinha sendo convocado, foi titular na Copa América, que a gente não sabe também, porque com convocações só do futebol brasileiro, eu não vejo um lateral esquerdo melhor do que o Felipe Luiz, né, para estar na seleção, né, Paulo? Obrigada. Só aí são 7. Se a gente contar Felipe Luiz e uma possível volta do Rafinha, porque Rafinha voltando, Rafinha sobra, né? Apesar dele ser lá, Fagner S2. Sem o Rafinha, são 8. 8 só na seleção brasileira. Aí tem Arrascaeta, Isla, 10. Isso aí, assim, considerando que o Flamengo tem o melhor elenco, que ele vai dar prioridade ao Brasil, porque a galera lá fora não tá querendo liberar. Pelo amor de Deus! Acabou o time, né? Vai botar quem para jogar? Os garotos do Ninho vão ter que jogar Brasileirão, vão ter que jogar Libertadores. Aí a gente volta lá atrás. Quem fala quem são os principais? Porque num caso extremo desse, eles viram os principais, correto? Se eu não tenho ninguém para disputar por mim, os meus jovens viram os meus jogadores principais. Por isso que eu acho que a federação não tem que se meter em quem é que vai ser escalado e quem não vai ser. Porque numa situação dessa, as datas FIFA não param as competições. Então, assim, é um absurdo. Assim que eu nem tenho palavra para descrever. É surreal. Deveria, e eu acho que, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Deveria haver um limite. Só podem ser convocados tantos atletas por equipe. Pronto. Isso contando convocação externa também. Não estou falando só brasileira, não. Porque senão um time como o Flamengo perde o time inteiro. A gente falou 10. Deles, todos são titulares. O Flamengo vai jogar com quem? Quem não entrou na lista? O Pedro, né, que é reserva. Dos 10 que a gente falou, 9 são titulares. O Flamengo vai jogar com quem? Isso que a gente pode considerar, que o Thiago Maia estava voando, tá lesionado. Que o Thiago Maia jogou também, né? O Thiago Maia é campeão olímpico pela seleção, jogou junto com o Gabigol. Tava voando, né? Porque foi um infortúnio a lesão. Mas se você parar para olhar, o Flamengo fica sem time, não tem? Vai jogar com quem? É inadmissível, entendeu?
É bizarro, tinha que ter um mínimo, um máximo, no caso, né? Só pode convocar até tantos, porque não é ridículo isso. Aí ele vai convocar o quê? Só Flamengo e Palmeiras? Que são os dois atuais campeões, né? Os melhores times do Brasil na atualidade são os campeões. Só vai convocar Flamengo e Palmeiras. Os outros times, não. Não dá, né? É piada, velho. Não tem como, não tem como. Aí não tem como você querer que a gente torça pela seleção. Por isso que eu sempre falo, a seleção, cada dia, ela perde mais valor, né? Antigamente, tinha essa euforia por ver jogos da seleção, né? E isso foi se perdendo aos pouquinhos. As coisas foram se perdendo aos pouquinhos. Então, assim, para mim é bizarro. E aí, Túlio? O que você concorda, você não acha? Como é que você vê essa situação toda aí de seleção? E o Hugo também, né? Que, querendo ou não, é uma chance que ele ia ganhar como na seleção principal comandada pelo Tite. Só essa notícia aí já valorizou o passe do Hugo em 10 vezes, né? Pô, preterido na seleção e tal. Assim, a minha grande preocupação é o que a produção colocou aí na tela, né? Risco de perder jogadores para a seleção, Copa América ali, vai ser mais de um mês, né? Porque do dia 11 de junho ao dia 10 de julho tem a preparação, fora as eliminatórias, dia 3, dia 8, então, tipo assim, já vai convocar antes ali de junho, já para ficar para a Copa América. Mano, sim, doideira. Para a Copa América, até Túlio. O problema é eliminatória, só que você falou antes. Não, eu não acho que esse ano não vai parar. Também nos últimos anos, o que teve de Copa América é brincadeira também. Copa América centenária, Copa América não. Porra, tipo assim. Uma Copa América por ano, né? Uma Copa América por ano. E aí entra aquela questão que eu tava falando no início do calendário, né, cara? Assim, era o momento da gente. Tem times na Europa que tem lá o seu time inteiro lá convocado, porque os caras têm jogadores do mundo inteiro. E a gente ainda tem jogadores do Chile, jogadores do Uruguai, né? Não é nem só a CBF, né? Então, assim, é um problema que, cara, assim, o que se faz nisso aí, né? E aí eu, assim, não discordando da Paulinha, mas só contextualizando, a culpa não é nem da seleção em si, é desses dirigentes, né? Que aí cabe os nossos também, porque eles não reclamam, sabe? O Landim, por exemplo, na Copa América, que até o Felipe Luiz estava, dando jogar no Flamengo, aí rolou aquela coisa de ter a camisa e tal, o Landim foi chefe de delegação da seleção, né? Tava lá com o Caboclo lá, que o Caboclo revelou a ele, tenho vontade, eu sonho com você, a volta do público, morrendo aí 2.000 pessoas aí, como tá agora, mas o cara tá sonhando voltar ao público, mas não sonha em acabar com essas bizarrices, né? E o Landim não fala nada, entendeu? Porque, assim, entra igual aquele lance de política, né? Em que fica a galera brigando com a outra, mas eles estão lá, eles se dão bem, cara, eles conversam, eles divergem, né, em coisas específicas, mas eles conversam, eles trocam ideias, eles se relacionam entre eles, e é isso. Então, assim, o próprio clube não faz nada. Se chegar nessa situação, como vocês falaram, de 10 jogadores, vai faz o quê? Aí, eu vou botar, se for goleiro, não tiver o Diego Alves, não tem o Hugo, a gente vai com o Gabriel Batista, quem é o outro goleiro lá, o César tá machucado, né? O Acabou César de operar, fica mais... No caso, eu acho que entra o João Fernando na lista de sucessão. Então, assim, aí, cara, assim, é loucura. Ô, é algo desumano. É desumano. Entendeu? Sobre o que você falou, a gente também quis acompanhar bastante do Landim por lá. Você acha que a participação dele como chefe de delegação mudou alguma coisa pro Flamengo nos bastidores? O Flamengo, você vê um Flamengo mais forte ou não? Foi ali, fez ali, deu uma camisa, teve até o Daniel Alves tirando foto, o Felipe Luiz, o Paquetá, mas de fato, o que rendeu pro Flamengo a participação do Landim nessa Copa América? Cara, assim, eu acho que até quando ele foi, 2019, o Flamengo voltava a ter uma relação diferente com as federações e confederações do que tinha com a gestão do Bandeira, né? O Bandeira, ele fazia uma oposição. Eu não concordava, não discordava da oposição, mas como ela era feita. Por exemplo, tinha uma eleição na CBF, você vai eleger lá o Coronel Nunes lá da vida, maluco lá, cara que dormia lá nas reuniões, aí mandavam uma carta,
Não, cara, o Flamengo tinha que mandar um representante, o próprio Bandeira já dá entrevista na entrada da reunião, fala no meio da reunião, fala depois, entendeu? Se posicionar. O Flamengo, eu acho que, e aí, elogiando, ali era um momento de reaproximação, de novo período de relacionamento e tal, beleza, ok, né? E depois o Flamengo até começou a ter uma certa postura, e aí é um trabalho, a galera critica muito o BAP, mas o BAP foi muito bem nisso, de se colocar o Flamengo ali, vamos dizer, como um dos protagonistas, ou seja, hoje não tem assunto no futebol brasileiro que não passe pelo Flamengo. É a volta do futebol, a gente viu, né? Você vai discutir, não sei que o Landim tá lá. Agora, que mudar, né, em termos de solicitação, a gente viu aí, a gente teve várias solicitações pedidas, e aí eu não estou nem falando de arbitragem, não, que só o São Paulo teve esse privilégio, mas já no segundo turno a gente foi pedido para alterar a data do jogo contra o Bragantino, né, que foi, se eu não me engano, no domingo, foi isso? Foi um jogo, foi sábado, se eu não me engano, isso, e o Flamengo iria jogar segunda. Isso. Sendo que não iria jogar no outro meio de semana e o Flamengo havia jogado na quinta-feira. Isso, o Flamengo teria uma semana livre, né? E o São Paulo jogou, o São Paulo estava brigando pelo título ainda, na ocasião, tinha o Inter. O Inter e o São Paulo jogaram na segunda-feira. Não, o São Paulo jogou na segunda contra o Botafogo e o Inter foi jogar só na outra quarta, que acabou perdendo para o Sport por 2-1. Isso. E aí o Flamengo não teve uma simples solicitação atendida, né? Então, eu acho que em termos de relacionamento, em termos de aproximação, eu vejo como positivo. Serviu nesse aspecto aquela ida do Landim lá, de resto mais nada, né? Porque o que é... Eu também não entendo muitas vezes quando eu lembro muito do lançamento lá da chapa do Landim, do Dunche. O Marcos Braz fez uma explanação muito interessante lá, que ele falava, o Flamengo tem que botar o pau na mesa e tal, mas o que é botar o pau na mesa? O que é ter boa relação na CBF? O que é fazer política na CBF? A partir do momento que você tem as suas coisas atendidas, ou justiça, né? Porque, tipo assim, cara, se atender o São Paulo, teria que atender o Flamengo. Ou então você não atende ninguém, né? E aí os colorados ficaram muito putos comigo quando eu falei que eles se aproveitavam do sistema, né? Que eles, que não sei o quê. Eu falei, irmão, quem teve vai descalibrado foram vocês. Quem tinha um vice-presidente, né, com a camisa, né? Mais uma vez, todo dirigente torce para alguém. Isso é fato, mas o cara tem que ter um mínimo de isonomia. Eu conheço dirigente da CBF que torce para o Flamengo que ninguém sabe que o cara torce. Porque o cara mantém uma isonomia, uma espécie de isenção que você nem sabe que o cara... Né, o cara tá lá com a delegação do Inter, então o Flamengo não teve isso. Então, assim, eu vejo que fez diferença, mas não a ponto de mudar algo muito relevante para o clube. Mas, mais uma vez, não quero que o Flamengo seja beneficiado. Se o Flamengo tiver algum tipo de alteração, outros clubes têm que ter o mesmo direito, tem que ter a mesma igualdade. Tá? E só o desalentado falou, Túlio, cadê minha resposta? Cara, manda pergunta de novo que eu perdi aqui. Mas acho que é isso aí, JP.